A nossa disciplina de contabilidade do setor público. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em contabilidade. Bem, na nossa aula anterior, na nossa última aula, nós vimos a respeito do orçamento público, explorando bem as características relacionadas ao orçamento, ao planejamento governamental. Na nossa aula de hoje, vamos adentrar nos aspectos gerais e específicos da contabilidade do setor público, explorando os elementos, as características que estão atreladas ao setor. Quando a gente fala do setor público, esse setor possui elementos, características que a contabilidade deve traduzir, deve refletir a realidade dessas informações. Não apenas as informações de contexto geral, mas também de contexto específico. E para isso, vamos compreender melhor os elementos relacionados aos sistemas e subsistemas informacionais. Então, a nossa aula de hoje é focada em informação, em tipos de informação, tipos de natureza, ok? Nesse sentido, eu convido você a acompanhar comigo no quadro os objetivos da nossa aula de hoje, que é compreender as particularidades da contabilidade aplicada ao setor público. Vamos entender quais são essas particularidades, quais atributos e características que estão atreladas ao setor. Vamos conceituar a contabilidade aplicada ao setor público, o que é contabilidade aplicada ao setor público, entendendo ainda o conteúdo da estrutura conceitual. Talvez você já tenha estudado o CPC de número 00, ok? Nós temos também uma estrutura conceitual aqui no setor público, que é equivalente ao CPC 00. Vamos ainda compreender as classes do plano de contas padrão aplicado ao setor público e aos atributos legais, entendendo esses elementos. Então, como eu falei, a nossa aula de hoje será focada em explorar a informação no setor público, compreendendo por meio da informação, por meio dos subsistemas e através do plano de contas, entendendo como que funciona o plano de contas no setor público, vamos entender esses elementos, essas características, ok? E é importante colocar, mais uma vez, a você a importância da Lei 4.320. E é nesse sentido que eu trago no nosso próximo quadro. Veja só, nós temos que a Lei 4.320 de 1964, então repare já o ano aqui, 1964, época do regime militar. Essa lei foi um marco histórico trazendo os elementos a respeito do orçamento público, num momento em que o endividamento brasileiro estava se elevando, ok? Então o orçamento se fez necessário como uma ferramenta de controle, contextualizando essa nossa lei de 4.320, ainda em vigor, considerando a época de 1964. Então, para fins de controle, o orçamento se fez necessário. A lei, ela trouxe o orçamento público, a necessidade de elaboração do orçamento por meio da PPA, LDO, LOA, ok? E nós tivemos outros avanços também, como, por exemplo, o avanço por meio da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A população, nessa época, em 2000, clamou muito por uma lei que pudesse trazer mais à tona os elementos relacionados à transparência, ao controle social, que pudesse minimizar os efeitos gerados pela corrupção brasileira. Então, a população clamou. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em sua essência, ela foi importada, por assim dizer, entre aspas, de outros países. Outros países já aplicavam essa lei de responsabilidade fiscal e o Brasil importou essa lei, é claro, adaptando à realidade brasileira para trazer à tona esses elementos, como planejamento, controle, transparência, ok? Nós temos, então, dois marcos, por assim dizer, a da Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que são leis muito importantes que dão base para a contabilidade do setor público, tal como ela é hoje. E a contabilidade, ela vem se modificando
vem se atualizando, ok? Nós temos ainda que a exigência da Consolidação Nacional das Contas Públicas é de competência da Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. É o STN, a Secretaria do Tesouro, que edita os normativos, que publica o Manual da Contabilidade do Setor Público, que publica e divulga também o PCASP, outros manuais, instruções. Então perceba a importância da Secretaria para a contabilidade pública, ok? Nós temos a CTN, que publica manuais, publica instruções, plano de contas e outros materiais que vão ser de suporte, que vão servir de base para os contadores, para os profissionais, para a contabilidade pública, para a contabilidade deste setor. Então, nós temos um órgão público apoiando a contabilidade pública, ok? Nesse sentido. Além disso, vale lembrar também que nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnica aplicada ao setor público, a NBC-TSP, que é editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Então, nós temos um órgão público, nós temos um Conselho Federal de Contabilidade apoiando a contabilidade no setor público. Neste caso, as normas brasileiras de contabilidade, elas já têm o elemento de convergência às normas internacionais. Então, essas normas, elas são atualizadas à medida do possível, de maneira constante, trazendo os elementos da convergência, ok? E esses elementos da convergência é traduzido pelos IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, que é editada pelo IPSAB. Então, quando olhamos para as normas internacionais, olhamos para o IPSAS. E as normas brasileiras de contabilidade incorporam os elementos trazidos ali pelos IPSAS, ok? Aqui equivale dizer que no setor privado seria o IFRS, ok? Os IPSAS no setor privado equivale ao IFRS, só para você ter aí uma noção, um entendimento, ok? Nós temos ainda o plano de contas, o PCASP, aplicado ao setor público, que é, como já mencionado, emitido ali pelo STN, e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o MCASP, que também dará suporte, dará base para a contabilidade, trazendo atualizações periódicas, atualizações anuais. Então, o plano de contas e o MCASP possuem atualizações periódicas, atualizações anuais. Então, é importante sempre estar atento a essas atualizações. E todos esses elementos servem para suportar a contabilidade pública, pensando no setor como um todo, atendendo às necessidades governamentais, às necessidades de gestão de recursos públicos. Mas o que é a contabilidade aplicada ao setor público? O que é essa contabilidade? Vamos entender melhor, veja só. Nós temos que a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações, e aqui é importante lembrar que a contabilidade ela é um sistema de geração de informações, ok? Ela trabalha com informações, que traz nas suas informações características qualitativas da informação contábil, daqui a pouco nós vamos ver mais a respeito, e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial. A contabilidade tem seu objeto, o patrimônio. No caso do setor público, a preocupação é com o patrimônio público, ok? Nesse sentido, o objeto de qualquer contabilidade é o patrimônio, e da contabilidade pública é o patrimônio público, são os recursos públicos, ok? A preocupação maior é com o bem comum. Além disso, o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público
é o de fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária. Lembra que eu te falei, contabilidade se preocupa com informações, tem uma ênfase em cima do patrimônio, preocupa-se com os usuários, e o usuário aqui são todos os usuários, não é apenas o usuário externo chamado fisco, conhecido como fisco. Não, aqui é todos os usuários, ok? Envolve usuário interno, desde o gestor, desde o administrador, passando ali por todas as pessoas que atuam na administração pública, pensando também na comunidade externa, na sociedade. Então, todos os usuários da informação contábil, ok? Além disso, nós temos aqui sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, onde nós teremos o subsistema orçamentário, nós vimos bastante sobre o orçamento na nossa última aula, econômica, financeira e física, que vai trazer os elementos patrimoniais relacionados ao balanço patrimonial e também a demonstração das variações patrimoniais, que equivale à DRE nas entidades privadas, ok? Aqui pensando no patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, suas mudanças ou variações em apoio ao processo de tomada de decisão. A contabilidade aplicada ao setor público tem ainda uma função social, que é o de refletir o ciclo da administração pública. Para quê? Para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões. A contabilidade não perde esse foco de ter ali um olhar para as tomadas de decisões, a prestação de contas e a instrumentalização do controle social. Então, também temos aqui a preocupação com a prestação de contas, ok? Pensando um pouco no ponto de vista do gestor público. E a instrumentalização do controle social, aqui pensando no ponto de vista da sociedade. Temos ainda como campo de atuação apenas os órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta são obrigadas a aplicarem a legislação, as normas e os procedimentos inerentes à contabilidade aplicada ao setor público, ok? Então, nós temos que essas entidades que trabalham com recursos públicos, que mexem com recursos públicos, administram, gerenciam, são obrigadas a atenderem às normas, são obrigadas a utilizarem o plano de contas aplicado ao setor público, ok? São obrigadas também a observarem as recomendações colocadas no manual do setor, o manual da contabilidade aplicado ao setor público. Então, nós temos a administração direta, a administração indireta, e elas trabalham ali com recursos públicos. Trabalhou com recursos públicos, deve trabalhar também com o MCASP, deve trabalhar com o PCASP, que são elementos relativos ao setor. Agora nós iremos assistir a um vídeo para ver mais detalhes sobre a contabilidade do setor público, pensando um pouco mais a respeito do plano de contas, pensando nos marcos, no contexto histórico da nossa disciplina. Então, para contextualizar a importância da contabilidade pública e a evolução ao longo do tempo, vamos ver uma linha do tempo a esse respeito. A contabilidade pública ela vem evoluindo desde 1964 com a edição da Lei 4.320. Aquela lei representou um marco importante à época, que ela trazia alguns regramentos contábeis relacionados à execução orçamentária. A partir de então, passou por diversos momentos, que culminaram agora com a implantação de novas normas contábeis sob o ponto de vista patrimonial. Então, assim, dentre os grandes marcos que nós podemos destacar ao longo desses anos, após a edição da Lei 4.320 de 64, primeiramente foi a criação da Secretaria do Tesouro Nacional em 1986 e no ano seguinte a implantação do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que realizava a contabilidade das unidades gestoras do Governo Federal. E em 1997 houve um marco importante sob o ponto de vista internacional.
foi a criação do Comitê do Setor Público dentro da International Federation of Accountants, ou Federação Internacional de Contabilidade. A partir de então começou-se a se discutir uma forma de normatizar a contabilidade em nível internacional para permitir a comparabilidade entre os países e para permitir que houvesse uma harmonização de entendimentos entre os diversos países, facilitando o trabalho dos órgãos de controle, facilitando uma avaliação mais precisa das finanças públicas por parte dos organismos internacionais. Em 2000, tivemos um outro marco, que foi a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 51, passou a prever a consolidação das contas públicas, dos entes da Federação. Essa consolidação hoje cabe à Secretaria do Tesouro Nacional e, por conta disso, a Secretaria do Tesouro Nacional edita alguns normativos relacionados à contabilidade pública e demonstrativos fiscais. E cada vez mais esses demonstrativos estão alinhados às normas internacionais. Em seguida, em 2008, começaram a ser editadas as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público pelo Conselho Federal de Contabilidade. E, ao mesmo tempo, no mesmo ano, foi publicada uma portaria do Ministro da Fazenda, número 184, e que ela estabelecia que a Secretaria do Tesouro Nacional, ao editar o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, deveria observar os padrões internacionais editados pelas normas internacionais editadas pela IFAC, pela Federação Internacional dos Contadores. Em 2009, houve a edição da chamada Lei da Transparência. Foi uma lei complementar que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa lei previa também alguns requisitos que os entes da Federação precisariam observar, para assegurar que há a transparência das contas públicas, ou seja, você divulgar informações de execução orçamentária e de contabilidade em tempo real, por exemplo. Em 2014, um outro marco foi a implantação do nosso Sistema Integrado de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, o SICONF. Como a Secretaria do Tesouro Nacional precisa realizar essa consolidação das contas públicas, o SICONF ele veio com uma ideia de coletar essas informações com a maior abrangência possível para que a consolidação ficasse cada vez mais consistente sob o ponto de vista técnico, e abrangesse o maior número de entes da federação, para permitir uma melhor tomada de decisão pelos gestores de finanças públicas. Ele vai ter um papel importantíssimo na implantação das normas também no futuro, pelo seguinte, porque ele vai ser o nosso mecanismo de validação e de aprimoramento da qualidade da informação que é coletada dos entes da federação. No ano de 2015, o Balanço Geral da União já foi publicado sob alguns novos padrões contábeis. Então, nós tínhamos alguns créditos tributários a receber, registrados no Balanço Geral da União, e houve um desreconhecimento, ou seja, uma baixa desses créditos a receber no balanço, por entendermos que alguns daqueles créditos não se caracterizavam como ativos. Isso representou um impacto grande no Balanço Geral da União, com um desreconhecimento, que é um neologismo utilizado pela contabilidade, no valor de 1,1 trilhão nos ativos da União. E houve um impacto significativo, e isso foi muito alinhado já à implantação das normas internacionais no âmbito do governo federal. E hoje nós temos o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Foi aprovado pela Portaria 548 de 2015 do Tesouro Nacional, e esse plano de implantação ele estabelece uma linha do tempo a ser seguida até 2024. Ou seja, você tem determinados procedimentos como registro de depreciação, registro de créditos tributários por competência, registro de provisões, ativos e passivos contingentes. Esses procedimentos contábeis patrimoniais mais complexos, eles vão ser implantados ao longo dos próximos anos, até 2024, de maneira escalonada, sendo que a União deverá implantar em um primeiro momento, em seguida os estados e depois os municípios brasileiros. Muito bem, conforme você pôde perceber ao longo do vídeo, a contabilidade pública ela é atrelada à legislação. A legislação sempre vai dar uma base para tudo o que acontece na contabilidade nesse setor, ok? Então nós temos a contabilidade ao longo do tempo evoluindo. Então após o marco de 2000 tivemos outras evoluções, como em 2008 tivemos as normas brasileiras de contabilidade já sendo ali publicado pelo Conselho, e tivemos também outras mudanças
e estamos tendo, até o momento, ainda novas mudanças que são constantes dentro da contabilidade, novas atualizações. Bem, agora nós vamos adentrar falando sobre o plano de contas. Temos que ter em mente que para gerar informação, para que possamos ter informações organizadas e que depois possamos gerar relatórios financeiros, relatórios contábeis, nós primeiro precisamos ter um plano de contas organizado, estruturado. E é o PCASP que entra em cena neste caso. Veja só, nós temos no quadro o PCASP, que é um instrumento que vem contribuir com a modernização da contabilidade pública brasileira, possibilitando a aplicação dos princípios contábeis em sua plenitude, além de permitir o levantar de informações para otimizar a tomada de decisões por parte dos usuários. Então, o PCASP olha também para os usuários, contribuindo sobremaneira para a consolidação das contas públicas e os levantamentos de estatísticas fiscais do país e dos entes federativos. Então, repare que o PCASP ele é um instrumento que vai auxiliar na hora de organizar as informações. O PCASP é também a estrutura básica de escrituração contábil formada por uma relação padronizada, e aqui tem um aspecto muito importante, que é a padronização das contas contábeis, que permite o registro dos atos e fatos praticados pela entidade pública de maneira padronizada e de maneira também sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais. Então perceba o quão importante é o plano de contas. E demonstrações contábeis. Sem o plano de contas, não podemos montar relatórios contábeis, conforme as necessidades de informações dos usuários. Então, a característica de ser padronizada, ela é muito importante, pois permite ali uma comparabilidade das informações, permite ter uma única medida, vamos colocar assim, onde é possível comparar informações de entes federativos, é possível comparar informações entre municípios, tendo aqui uma estrutura padronizada de contas contábeis, ok? Neste sentido, o objetivo do PCASP é atender à administração das 3 esferas do governo, permitindo o detalhamento das contas contábeis. Então é possível descer os níveis das contas, ok? A partir do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que possa ser adequado às peculiaridades de cada ente. Então o plano de contas deve atender às necessidades de todos os entes federativos, deve atender à necessidade de todos os municípios, todas as entidades públicas, ok? Deste modo, padronizando o registro contábil das entidades do setor. E ainda distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Já já vamos ver esses 3 tipos de natureza. Quando a gente fala de informação contábil, nós temos a natureza patrimonial, a natureza orçamentária, que exploramos na nossa última aula, e a de controle, ok? E o plano de contas, ele vai refletir as informações destes 3 tipos de natureza. Entre os objetivos estão ainda, permite a consolidação nacional das contas públicas. Isso é importante, pois é possível consolidar um conjunto de informações, por exemplo, entre municípios, comparar estados, por exemplo, é possível comparar estados graças a essa consolidação e entender como estão os estados na atuação pública. Permite ainda a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor e dos demonstrativos de relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, que nós falaremos na nossa 4ª aula sobre eles, ok? Temos ainda contribuir para a adequada tomada de decisão e para a racionalização, que está relacionado ao aspecto de economicidade, de custos no setor público.
As informações para o gestor público precisa ser racional. O gestor, na sua atuação, precisa ter consciência do que ele está utilizando em termos de recursos, das decisões que ele está tomando. E a contabilidade contribui nesse sentido. Contribui ainda para a transparência da gestão fiscal. Transparência, um elemento muito importante trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também o controle social. O PECASP vai refletir estes elementos suportados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como já mencionado, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, é o que dá o suporte para este plano de contas, juntamente com um grupo técnico de procedimentos contábeis chamado GETCOM. Eles são responsáveis pela administração do plano de contas, chamado PECASP, até a implementação do Conselho de Gestão Fiscal, instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a STN, com o apoio do GETCOM, é responsável pelo PECASP, que é atualizado periodicamente. Semestralmente, pelo menos, é revisado o conjunto de contas. Às vezes é adicionado ou retirado um conjunto de contas. E quando a gente fala a respeito do plano de contas, é importante nós termos uma visão dos tipos de informação nele, que são os tipos de natureza orçamentária, patrimonial e de controle. O plano de contas vai ajudar a separar essas informações, a organizar essas informações. E é nesse sentido que o PECASP ele tem uma metodologia de segregação. Veja só, acompanhe. A metodologia utilizada para a estruturação do PECASP é a de segregação das contas contábeis em grandes grupos. Grandes grupos de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. São grandes grupos. E esses grupos terão classes, ok? De acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa organização permite que se tenha vários tipos de informação, ok? Permite visualizar vários tipos de informação, permite extrair relatórios contábeis, permite comparar informações graças a essa segregação, a essa organização. Você pode acessar a estrutura completa do plano de contas, do PECASP, pelo site do Tesouro Nacional. Existe um endereço oficial onde é possível baixar. Qualquer contador, qualquer usuário da informação pode acessar o PECASP e entender a estrutura, vendo nos detalhes quais são as contas e como ela está organizada. É importante frisar que o PECASP, a sua utilização é de caráter obrigatório para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta dos entes da federação, ok? Então, como eu falei, envolver o recurso público, seja administração direta ou administração indireta, deve utilizar o PECASP. Então, o PECASP ele é de caráter obrigatório e é atualizado anualmente e publicado exclusivamente na internet para uso obrigatório no exercício seguinte. Então, se saiu uma atualização do plano de contas hoje, este plano de contas atualizado será utilizado a partir do ano seguinte, ok? Então, o PECASP ele é revisado para atender às necessidades dos usuários da informação. E quando a gente fala de informação, nós temos que ter em mente que a informação ela serve também para a prestação de contas, para o controle social da população, ok? Para dar transparência pública e também para atribuir responsabilidades. Sim, através do plano de contas é possível identificar responsabilidades dos gestores, ok? Dos administradores públicos. Nesse sentido, veja só, o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil, ok? Nosso foco na nossa aula de hoje é a informação contábil, é fornecer informações para a prestação de contas, responsabilização, conhecido como accountability, e tomada de decisão. As características qualitativas
são atributos que tornam a informação útil. Então, se temos características qualitativas, como, por exemplo, a representação fidedigna e a relevância, se essas características estão presentes, então a informação ela é útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação, ok? Então, nós temos estes elementos relacionados à informação contábil. A tomada de decisão é algo muito importante para o gestor, ok? O gestor, ele vai utilizar a informação contábil para tomar suas decisões, para tomar suas ações. E a sociedade, por outro lado, quer saber o que esse gestor está fazendo. Então, nós temos a prestação de contas que vai atender a sociedade, a comunidade como um todo. E as características qualitativas da informação vai refletir aspectos de como a contabilidade é, ok? Este aspecto não é diferente daquilo que você conhece da contabilidade da área privada, ok? São as mesmas características qualitativas da informação contábil existente na área privada, são também válidas para a contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? A preocupação é em traduzir a realidade. Como o gestor poderá tomar uma decisão sem entender a realidade da entidade, a realidade dos recursos, a realidade como um todo. Então, a contabilidade ela vai traduzir a realidade, traduzindo ali os elementos da atuação do gestor. Isso permite que ele tome suas decisões de maneira segura, de maneira confiável, de maneira satisfatória, tendo apoio de informações confiáveis. Então, a informação ela precisa ser confiável. E como eu falei, a informação também precisa ser útil. E para ser útil, ela precisa representar fielmente aquilo que se propõe a representar e ser relevante. E é nisso que entra as características qualitativas da informação. Acompanhem comigo. Nós temos no quadro as características qualitativas fundamentais, que é a relevância e a representação fidedigna. Para que haja representação fidedigna, a informação contábil, ela precisa ser completa, ela precisa ser neutra, ela precisa ser livre de erros, ok? E aí ela será representada fielmente. Se temos uma informação que é relevante, e se temos uma informação que é representada fielmente, temos uma informação de utilidade, uma informação útil. E essa utilidade pode ser amplificada, pode ser ampliada graças às características qualitativas de melhoria, que vai trazer elementos de compreensibilidade. Compreensibilidade é trazer o real significado daquela informação. No entanto, o usuário ele precisa ter um conhecimento mínimo da área de negócios, um conhecimento mínimo sobre contabilidade, para que ele consiga ler as informações. Mas o contador ele deve traduzir ao máximo as informações para que a torne compreensível, trazendo ali o real significado. A informação também precisa ser tempestiva, isto é, oportuna, ser colocada, ser exportada aos relatórios em tempo oportuno, ok? De maneira que sirva para a tomada de decisão. Nós temos ainda a comparabilidade das informações. Então, para que haja comparabilidade, é preciso pelo menos duas informações. Por exemplo, comparando a informação do valor do caixa de um ano com o ano seguinte. Temos este elemento de comparabilidade. A comparabilidade pode ser entendida também como a comparação entre valores contábeis entre duas instituições, entre duas entidades públicas também, ok? Então, nós temos a comparabilidade que se refere ao conjunto de informações. E a informação ela pode ser melhorada se ela for checada, se ela tiver verificabilidade, que é quando a informação ela foi checada previamente, ok? E tudo isso depende muito do julgamento do contador. Cada vez mais a contabilidade está dependente do julgamento do contador, porque o contador ele tem que traduzir
os fatos, tem que traduzir os atos da administração e pensar como ele vai trabalhar esses atos e fatos no plano de contas, ele vai traduzir a realidade. O contador ele deve pensar também a maneira como ele irá colocar as informações em notas explicativas de maneira clara e objetiva, que complemente ali as informações das demonstrações contábeis, em especial o balanço orçamentário, que é o balanço que vai trazer os elementos do orçamento público. Então, o contador tem um papel muito importante em trabalhar essas informações. E é importante também entender a natureza das informações. Existem 3 tipos de natureza informacional, veja só. Nós temos natureza de informação orçamentária, natureza de informação patrimonial e natureza de informação de controle. Então, quando falamos a respeito de informação dentro da contabilidade do setor público, estamos pensando nestes 3 tipos de informação. O orçamento, como nós vimos na nossa última aula, patrimonial, tal como você já conhece por meio dos balanços patrimoniais, por meio da demonstração do resultado do exercício, que na área pública se chama demonstração das variações patrimoniais. Vamos entender sobre as demonstrações na nossa próxima aula, ok? E as informações de controle, tidas especialmente como as contas de compensação, ok? Então nós temos 3 tipos de natureza informacional. A primeira delas é a orçamentária. Ela registra, processa, evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e também à execução orçamentária. Isto é, planejar e executar este planejamento. Então nós temos um tipo de informação, que é informação de natureza orçamentária, ok? Tais como recepção e execução do plano plurianual e da lei orçamentária anual. Alterações orçamentárias também são tidas nesse tipo de natureza, créditos adicionais, restos a pagar. Então nós temos aqui essencialmente a comparação entre aquilo que foi previsto e aquilo que foi executado, ok? No caso das despesas, aquilo que foi fixado previamente e aquilo que foi executado. Então, nós sempre teremos uma comparação entre previsto e realizado, previsto e executado, sempre nesse sentido, dentro desse tipo de natureza informacional. Nós temos ainda a natureza de informação patrimonial, que registra, processa, evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio. Essas variações é tida pela DVP, demonstração das variações patrimoniais, que é a DRE, ok? A demonstração do resultado do exercício, porém nosso setor chama DVP, que vai mostrar ali as modificações do patrimônio. Não só isso, aqui vai envolver também o balanço patrimonial, ok? O balanço patrimonial trabalha informações do tipo patrimoniais. E nesse sentido, vai subsidiar a administração com informações como alterações nos elementos patrimoniais, ativos e passivos. É o balanço, ok? E o resultado patrimonial, que é o resultado tido ali na DVP, demonstração das variações patrimoniais. E nós temos ainda, por fim, a natureza de informação de controle, ok? Que você deve conhecer como sendo as contas de compensação. Ela registra, processa, evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir mudanças ou modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle, subsidiando a administração com informações, trazendo informações do tipo registros e controle dos atos que têm potencial, então atos potenciais, ok? Que têm potenciais de impactar o patrimônio, programação financeira, acordos, garantias e responsabilidades. Então nós temos um tipo de natureza que trabalha estas informações. Isso tudo permite trazer uma organização melhor para o conjunto de informações, lembrando que
quando a gente olha os subsistemas informacionais, embora cada subsistema tenha suas características, cada um deles vai se integrar com os outros, formando um único sistema, o sistema contábil de informação. E agora eu coloco uma questão de reflexão para você, para refletirmos um pouco mais a respeito. Veja só, essa forma de segregação ou separação de informações contábeis nessas naturezas, ela facilita o entendimento e a divulgação das contas públicas ao cidadão? Na sua opinião, será que essa separação em tipos de naturezas informacionais, ela contribui para o cidadão? Ou será que não? Bom, darei um instante para que você coloque suas contribuições, coloque seus comentários e em seguida voltamos para a aula para dar continuidade. Até já! Muito bem, voltando então para a nossa aula, recebi aqui algumas contribuições. A primeira diz assim: a segregação das informações facilita o entendimento daqueles que possuem conhecimento contábil suficiente para compreendê-las. Sim, este é um ponto. A segregação das informações facilita para contadores, por exemplo, para administradores, para profissionais da área, profissionais contábeis, facilita o entendimento, uma compreensão, facilita também a localização, na hora de localizar uma conta, uma determinada informação. Então, essa segregação facilita neste aspecto também. Uma outra contribuição diz assim: sim, porque traz transparência para as contas públicas. O PCASP ele já é validado previamente e essa validação ela já visa trazer essa transparência, ok? Então as informações elas buscam no máximo possível ser transparentes, ser objetivas, ser claras.
eu queria agradecer as contribuições e é pensando nesses elementos de segregação, de transparência, que vamos falar agora dos subsistemas. Se temos um plano de contas, podemos trabalhar essas contas dentro dos subsistemas. Acompanhe comigo. Nós temos o subsistema patrimonial, que vai tratar das informações de natureza patrimoniais e representam as contas que integram o ativo, passivo e patrimônio líquido, e também as variações patrimoniais diminutivas, a VPD, e as variações patrimoniais aumentativas, a VPA. O conjunto da VPD e VPA forma a demonstração das variações patrimoniais, ok? Aqui equivale a receitas, as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas são despesas, ok? Isto no subsistema patrimonial. Então é importante ter atenção ao tipo de informação que está sendo trabalhado, o tipo de subsistema que está sendo trabalhado, porque cada subsistema terá uma característica própria, ok? No caso do subsistema orçamentário, este subsistema representam as contas que registram a aprovação e a execução orçamentária do planejamento e do orçamento, inclusive restos a pagar, ok? Então vai ter ali informações a respeito da aprovação, informações a respeito da execução, natureza orçamentária. Por quê? Estamos trabalhando o subsistema orçamentário. E é no subsistema orçamentário que nós teremos alterações orçamentárias, nós teremos informações de programação e execução orçamentária. Lembrando que o orçamento ele é aprovado, ele precisa ser aprovado, tem a base legal, conforme nós vimos na nossa última aula. A 4320 dá um suporte muito grande para este subsistema, ok? E nós temos o subsistema de compensação ou de controle, que representam as contas de propósitos específicos para controle, informações gerenciais, acompanhamento de rotinas, elaboração de procedimentos de consistência contábeis, atos que não ensejaram registro nas contas patrimoniais, mas que potencialmente podem afetar o patrimônio, ok? E aqui envolve também acordos, garantias, modificações de atos potenciais, alterações de atos potenciais, risco de atos potenciais também vão se envolver aqui dentro deste subsistema de informação. E falamos a respeito do PCASP. Como nós vimos, o PCASP ele possui uma estruturação, uma organização que vai fornecer base para estes subsistemas. E é importante que você tenha em mente claramente como os grandes grupos do PCASP. E é isso que eu trago no próximo slide a você. Veja só. Nós temos aqui representado no quadro o plano de contas PCASP, ok? O PCASP ele vai apresentar informações de naturezas patrimoniais, orçamentárias e de controle. Então nós temos 3 tipos de naturezas informacionais. E cada tipo de natureza informacional vai ter associado a ela classes, ok? Nós teremos classes que estarão associadas à natureza da informação. No caso da informação patrimonial, nós teremos as classes 1, 2, 3 e 4, que vai representar ativo, passivo, variações patrimoniais diminutivas, variações patrimoniais aumentativas, ok? Isto aqui servirá de base para criar o balanço patrimonial. O 3 e o 4 servirá de base para criar a DVP, ok? Então nós temos no plano de contas uma organização e essa organização no plano de contas nos ajuda a trabalhar as informações nos subsistemas informacionais. E quando a gente fala de informação de natureza orçamentária, temos que ter claramente em mente, ok? Que são as classes 5 e classe 6, que tratam do controle de aprovação do planejamento e orçamento e do controle da execução do planejamento e orçamento. Então nós temos a aprovação, a validação, a estipulação do orçamento, nós temos a execução deste orçamento.
Então, se estamos falando de informação de natureza orçamentária, estamos falando automaticamente das classes 5 e 6. E temos ainda as classes 7 e 8 para o controle, onde nós teremos os controles devedores e os controles credores. É importante frisar também que as informações não se misturam, ok? Então não é possível, por exemplo, realizar um débito no ativo, por exemplo, e um crédito no grupo, na classe 6. Não pode, você não pode misturar ali tipos de naturezas informacionais. Deve-se trabalhar em cada subsistema separadamente, ok? Então, se você está trabalhando no subsistema orçamentário, você trabalhará as classes 5 e 6. É importante ter essa separação. Deve-se sempre trabalhar um débito de uma determinada natureza e um crédito de natureza equivalente, ok? No caso aqui deste exemplo, natureza orçamentária. Para traduzir um pouco mais, eu ilustro a você aqui o balanço patrimonial, que traz as contas patrimoniais e que trabalha as informações contábeis de naturezas patrimoniais, ok? Aqui é o balanço patrimonial tal como você conhece. Temos ativo, ativo circulante, ativo não circulante. Do outro lado temos o passivo, passivo circulante e passivo não circulante, e ainda o patrimônio líquido representado. Então, para elaborar o balanço patrimonial, nós precisaremos de contas patrimoniais e trabalharemos o PCASP nas classes 1 e 2. Então, é importante observar as classes relacionadas ao PCASP. Nós temos ainda as contas de resultado, que é o equivalente à demonstração do resultado do exercício, ok? E aqui são chamadas de variações patrimoniais, porque vai ter contas que vai modificar ali o montante do patrimônio. Então, nós temos as classes 3 e 4. A classe 3 refere-se às despesas, ok? As variações patrimoniais diminutivas, e a classe 4 será representado por receitas. Então, nós temos despesas e nós temos receitas de natureza patrimonial. Vai trazer informações de variações patrimoniais. O reconhecimento nas classes 3 e 4 é pelo regime de competência, tal como você conhece na contabilidade no setor privado, ok? Aqui deve-se respeitar o regime de competência, tanto para o 3 quanto para o 4, ok? E aqui nós teremos sempre informações que afetam o patrimônio. Nós temos ainda as classes 5 e 6, que são as contas orçamentárias, as contas de natureza orçamentária, que trabalha ali a questão do planejamento e da execução orçamentária. Classe 6, preocupado com a aprovação. E classe 5 com a aprovação e classe 6 com a execução orçamentária. Então, se estamos trabalhando orçamento, planejamento, estamos trabalhando 5 e o 6, classe 5 e classe 6. Lembre-se disso, ok? Estamos trabalhando aprovação do orçamento e execução do orçamento. E por fim, nós temos os controles representados pelas classes 7 e 8, onde nós teremos os controles devedores para registrar os atos potenciais ali. Nós também teremos custos, quando houverem, administração financeira e, do outro lado, a execução desses atos, a execução ali da administração financeira. E é importante destacar também que, dependendo do tipo de informação, como por exemplo a despesa. Lembra? A despesa tem os estágios de execução. Temos lá empenho, liquidação, pagamento. A mesma informação pode ser tratada em subsistemas informacionais diferentes. Então, nós podemos ter essa representação dos estágios da despesa lá dentro do orçamento, por exemplo, dentro de um subsistema informacional, ok? E podemos ter
também essa mesma informação dentro do controle. Podemos ter essa informação dentro do controle também. Então, pode ocorrer que uma mesma informação seja tratada de maneiras diferentes dentro de subsistemas diferentes, ok? Então, é importante ter atenção ao subsistema que está sendo trabalhado. Se for o controle, nós teremos as classes 7 e 8, ok? Agora, nós teremos um vídeo que vai trazer mais elementos relacionados à linha do tempo e aspectos relacionados à contabilidade do setor público. Vamos assistir. Uma das características principais da contabilidade é ser um instrumento de controle, né? Então, hoje em dia, tanto nas empresas como no setor público, você tem a contabilidade como, eu diria, um dos principais instrumentos de controle. Por quê? Você realiza todos os seus recebíveis, todas as suas obrigações de curto prazo, de longo prazo, e você estabelece uma divisão no seu patrimônio, né? Isso ajuda você a melhorar o seu gerenciamento financeiro. E por outro lado, aí já falando um pouco mais do setor público, a contabilidade ela trata de questões muito importantes como o orçamento público. Então a contabilidade pública tem algumas características, algumas peculiaridades em relação à contabilidade do setor privado, dentre elas o controle da execução do orçamento público. Então quando o Estado ofere uma receita, né, ou realiza uma despesa nos seus respectivos estágios, né, empenho, liquidação, pagamento, para cada um desses estágios e para cada um desses itens patrimoniais, receitas e despesas, você tem registros contábeis respectivos, em que os órgãos de controle e a sociedade em geral ela consegue fazer uma avaliação de como que foi a atuação governamental naquele momento. E hoje, assim, a contabilidade pública, além de registrar a execução orçamentária, ela trouxe elementos de contabilidade patrimonial. Ela ampliou ainda mais o seu papel de controle das finanças públicas, ao incorporar, além da execução orçamentária, todos os bens, direitos e obrigações das entidades do setor público. Muito bem, como você pôde perceber no vídeo, por conta da Lei 4.320 de 64, o aspecto orçamentário ele ficou muito forte no setor público. O aspecto das informações de naturezas patrimoniais ficaram deixadas um pouco de lado dentro desse setor. E isso foi resgatado ao longo do tempo. Então, o tratamento da contabilidade neste setor em relação ao patrimônio, ela é relativamente recente no Brasil, ok? Porque a preocupação maior ao longo dos anos da contabilidade no setor público foi o orçamento. E o patrimônio? A contabilidade não se preocupa com o patrimônio? Se preocupa sim. Isso acabou ficando um pouco de lado. Ficou de lado, porém, foi resgatado ao longo dos últimos anos. E hoje a contabilidade no setor público, ela trabalha precisamente no orçamento, mas trabalha também nos subsistemas informacionais relacionados ao patrimônio, ok? Bom, agora vamos entrar em novos aspectos. Veja só. Nós temos os regimes contábeis. Como mencionei para você na primeira aula, quando a gente pensa em orçamento, no enfoque orçamentário, é importante ter em mente que estamos trabalhando o regime misto, pois a receita orçamentária é reconhecida pelo regime de caixa e a despesa orçamentária é reconhecida pelo regime de competência. Então, fique atento para o tipo de informação que está sendo trabalhado. Se é orçamento, então nós temos regime misto, receita pelo regime de caixa e despesa pelo regime de competência. Agora, se a informação que está sendo trabalhada for patrimonial, entende-se que a receita e a despesa são reconhecidas pelo regime de competência, respeitando o princípio da confrontação entre receitas e despesas, ok? Então, para ilustrar, nós temos o regime de competência que vai afetar as classes 1, 2, 3 e 4, ok? Então, nessas classes trabalharemos o regime de competência e quando a gente falar a respeito de orçamento, estamos pensando nas classes 5 e 6 e nessas classes trabalha-se o regime misto. Então, é importante ter isso em mente. Detalhando um pouco mais isso, nós temos ainda aqui a arquitetura do PECASP.
trazendo uma ilustração um pouco mais detalhada. Registro pelo regime de competência, ok? Conforme o fato gerador. Isso será trabalhado no 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos, quando o nosso plano de contas, ele traz todas as contas de todos os tipos de informações, ok? E as informações de classes 1, 2, 3 e 4, trabalha-se o regime de competência. 5 e 6, trabalha-se pelo regime de caixa, quando for receita, ok? Quando for receita orçamentária, e pelo regime de competência, quando for despesa orçamentária. Então, é importante ter essa ilustração na sua mente, ok? Tenha isso em mente quando você estiver trabalhando as informações contábeis no setor público. Agora, nós adentraremos em mais algumas informações para tratar sobre atributos legais. A legislação ela traz alguns elementos que é remanescente da Lei 4.320 e, como contadores, devemos respeitar esses atributos, por ser uma lei que está ainda em vigor, ok? Veja só, nós temos o indicador superávit financeiro, atributos financeiro e permanente. A lei de 1964 traz carregada nela a terminologia antiga da contabilidade, que é ativo financeiro e ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Segundo a lei, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos às operações de créditos a ele vinculados, ok? Então, nós temos ativo financeiro menos passivo financeiro igual superávit financeiro. Talvez você possa se perguntar, mas professor, mas não seria ativo circulante e ativo não circulante? Segundo os padrões contábeis de hoje, sim, seria. Né? O que acontece na prática? Na prática, elabora-se o balanço patrimonial, tal como as normas trazem hoje, ok? Coloca lá, ativo circulante, ativo não circulante. No entanto, a informação de ativo financeiro e ativo permanente, por imposição legal, é colocada ali como uma informação junto ao balanço, ok? Então, essa informação aqui, ela é destacada após o balanço patrimonial, já em seguida após o balanço patrimonial, ok? Nós estamos pensando aqui, neste momento, no balanço patrimonial pela visão da lei. Então, pela visão da lei, utiliza-se essa terminologia, ok? Nós temos ainda que a lei, ela menciona que o ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, ok? Enquanto que o ativo permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Então, nós temos a lei trazendo o significado do que é o ativo financeiro e do que é o ativo permanente. Essa informação, ela é tratada à parte e complementa a informação do balanço patrimonial, ok? Nós temos ainda que passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária, enquanto que o passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativas para amortização ou resgate. E, por fim, no balanço patrimonial, é importante você ter em mente quando a gente fala de passivo financeiro, ok? O passivo financeiro representa as obrigações correlatas à despesa orçamentária empenhada, liquidadas ou não, que ainda não foram pagas. Você deve lembrar que isto aqui são os chamados restos a pagar, ok? Então, os restos a pagar vai compreender ali o passivo financeiro. E ainda o passivo financeiro vai corresponder aos passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, como é o exemplo de calções, ok? Ou repasses previdenciários. Então, nós temos estes atributos. E é importante que você tenha em mente,
colocando você como um contador de um município, por exemplo, na hora de elaborar o balanço patrimonial, você irá elaborar esse balanço patrimonial tal como as normas brasileiras de contabilidade colocam para que você elabore usando a terminologia atualizada, a terminologia correta, porém a informação de ativo financeiro, passivo financeiro, ativo permanente, passivo permanente, deve ser tratado à parte. Então, após o balanço patrimonial ser demonstrado, essa informação ela vem já na proximidade do balanço patrimonial, é trazida à parte, como se fosse um complemento ao balanço patrimonial. Isso em atendimento à legislação de 64. Então, para que se possa atender à lei e ainda atender às atualizações da contabilidade, realiza-se desta maneira, ok? Bem, agora nós teremos um momento de perguntas, onde você pode colocar suas contribuições, suas dúvidas. Darei um instante para você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, voltamos então do nosso momento de perguntas. Recebi aqui algumas contribuições, alguns alunos perguntaram, alguns colegas também, né, sobre atos potenciais, né, sobre exemplos das informações de controle, né? Então nós temos um subsistema relacionado ao controle. Nesse subsistema que se traz informações a respeito de acordos, de garantias que estão sendo trabalhados ali pela administração pública. É importante ter em mente que as contas de controle são aquelas contas de compensação equivalente ali da contabilidade privada, ok? Quando a gente pensa na contabilidade privada, nós temos o balanço patrimonial, nós temos também as contas de compensação. São aquelas mesmas contas de compensação, ok? Então não tem nada de diferente, assim como o balanço patrimonial. As contas do balanço patrimonial também não tem nada de diferente em relação à contabilidade privada. Temos ainda um comentário, a linguagem ainda se encontra muito técnica para uma grande maioria da população, e isso em relação ao PCASP, ao plano de contas. Talvez sim, em relação à população,
mas ela é técnica para o contador. Então, quem trabalha o plano de contas é o contador. Então, ela precisa ser realmente técnica para que o contador possa operacionalizar o PCASP, o plano de contas. E o contador, ele tem a função de trabalhar esse plano de contas, elaborar as demonstrações contábeis e traduzir depois essas informações. O contador, ele tem este papel de ser, além de elaborar as demonstrações contábeis, também ser explicativo nas notas explicativas, ser muito claro quando coloca as informações, ok? Muito bem, dando agora continuidade à nossa aula, queria primeiramente agradecer as contribuições, aos questionamentos e também pelo entusiasmo de todos que estão participando, muito obrigado. Agora dando continuidade para os momentos finais da nossa aula, acompanhem só, nós temos contabilidade pública como sistema de informações, ok? A integração dos subsistemas, então nós temos 3 subsistemas contábeis entre si e a outros subsistemas de informações, é essencial para subsidiar a administração pública sobre o desempenho. Então, o subsistema fornece informações sobre o desempenho da unidade contábil no cumprimento da missão. Subsidia também na avaliação dos resultados. Como é que está a atuação do gestor público? Obtidos ali na execução dos programas de governo, dos programas de trabalho, com relação àqueles aspectos que já foram mencionados. Economicidade, que é a racionalização dos gastos. Eficiência, eficácia, atender os objetivos e atender os objetivos com o melhor custo-benefício do uso de recursos e também da efetividade, que é fazer tudo isso de maneira sustentável, com sustentabilidade, ok? E essa integração, ela permite ainda avaliar as metas colocadas pelo planejamento. Será que aquele planejamento foi realmente executado? Será que precisou de muito recurso para executar? Será que a diferença entre aquilo que foi executado destoa muito em relação ao previsto? Então, nisso é possível avaliar as metas, avaliar a atuação pública, avaliando também os riscos e as contingências. Teve elementos extra-orçamentários que foram registrados ou será que não? Será que esses elementos extra-orçamentários representam um risco para as entidades públicas? Então, a contabilidade vai traduzir isso por meio dos subsistemas informacionais, não só as metas, mas também os riscos. E ainda, a comunicação dos fatos contábeis, é importante frisar, é feita por meio de documentos primários, como nota fiscal, empenho, cópia de cheque, processo. O contador tem que ter uma base para realizar os registros, tem que ter a nota fiscal, tem que ter uma nota de empenho, se for o caso, tem que ter uma cópia de cheque, tem que ter processos, tem que ter uma base para colocar ali o registro contábil no sistema de informação, ok? O setor é encarregado dos recebimentos e pagamentos, remeterá ao setor contábil diariamente, todo dia, todos os documentos de receita e despesa do dia anterior, para que a informação contábil seja oportuna, chegue em tempo hábil para os tomadores de decisão. Então, o setor contábil tem um papel muito grande em receber esse volume de documentos, ok? De recebimentos, pagamentos e também de realização do registro contábil. É claro, tudo isso é facilitado por meio dos sistemas informatizados, ok? E o setor contábil, ele analisa, interpreta e classifica, sempre de acordo com o plano de contas, os documentos originais, emitindo ali uma ficha de lançamento, onde são anotadas as informações pertinentes ao fato que está sendo registrado. Então é importante ter em mente que não basta só registrar aquele fato contábil. O setor contábil ele tem que analisar, ele tem que interpretar, entender qual foi aquele fato, qual a sua natureza e classificá-lo corretamente dentro do plano de contas. E aqui eu trago a você
um exemplo de uma ficha de lançamento, onde é possível encontrar como informação o órgão pertinente a essa ficha de lançamento, a data também de quando está sendo realizado este lançamento, o número dessa ficha, ok? E aqui haverá campos para registrar os códigos, onde incluirão a dotação orçamentária, poderá incluir aqui a dotação orçamentária, no caso de despesa, e o nome das contas, ok? Para registrar, assim, o lançamento. E haverá ainda um campo para o histórico, para que o contador possa colocar ali as informações relacionadas a este lançamento e também colocar o histórico juntamente com o valor, ou um detalhamento a respeito deste valor. Essas fichas, em muitas ocasiões, são elaboradas por meio de sistemas eletrônicos, por meio de softwares, ok? Mas, através dessa ficha, é possível ter a confirmação de que um lançamento foi realmente efetuado. Nesse sentido, o sistema de contabilidade pública constitui-se num sistema de informações que visa a atender às necessidades dos administradores, às determinações legais, porque a contabilidade pública ela possui uma base legal muito forte que rege a administração pública e também ao oferecimento ao cidadão de informações sobre o uso e destino dos recursos, dos tributos que lhe foram cobrados. Então, para onde foram os impostos? Para onde foram os tributos? Estão sendo utilizados para investimento na educação e na saúde ou será que não estão? Então, o sistema de contabilidade vai registrar e monitorar esse tipo de informação por meio dos subsistemas informacionais. Lembrando que nós temos 3 tipos de natureza informacional, ok? Patrimonial, orçamentária e de controle. E, assim, o sistema de contabilidade pública vai focar em atender as necessidades dos administradores e em atender as necessidades do cidadão, ok? Então, nós temos a contabilidade como um sistema de informação. É claro, o setor público possui características próprias que devem ser atendidas conforme coloca a legislação e a contabilidade ela sempre busca refletir essa realidade, buscando sempre traduzir as informações por meio do plano de contas. É importante ter isso em mente, a estrutura do plano de contas, a estrutura das classes trazido pelo PCASP, ok? Então, por meio do plano de contas, as informações podem ser trabalhadas dentro dos subsistemas informacionais e graças aos subsistemas informacionais que vai trazer a organização mais precisa das informações contábeis, é possível extrair demonstrações contábeis. E é na nossa próxima aula que nós iremos ver sobre as demonstrações contábeis do setor público. Será que as demonstrações contábeis elas divergem muito do que você já conhece? Vou te adiantar que não. Temos o balanço patrimonial, temos a DRE, que no setor público chama demonstração das variações patrimoniais, mas temos também demonstração relacionada ao subsistema orçamentário, como balanço orçamentário, que nós vamos conhecer na nossa próxima aula. Eu queria agradecer aqui as contribuições, as dúvidas que foram colocadas. Algumas perguntas ao longo das aulas foram respondidas, as que não puderam ter sido respondidas durante a aula foram respondidas posteriormente por meio de material especial. Eu queria agradecer a participação de todos e ficamos por aqui. Até a próxima aula que vem. Muito obrigado.